excelente e abençoado dia. Já estamos aqui conectados nessa vibração poderosa do louvor, buscando ativar ainda mais essa força que é em nós, a presença de Deus, do Espírito Santo. Então já te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que possamos alcançar mais vidas com a mensagem. Hoje seguiremos o nosso estudo. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Você crê? O impossível acontecer. Isso é fé, né? Isso é milagre. O impossível na nossa vida é milagre. É quando a gente não pode e Deus pode fazer todas as coisas, né? A gente vai até o nosso limite, mas aí Deus é Deus do impossível. Ele opera milagres, Ele restabelece, né? Então a nossa confiança é eterna, né? E cada dia a gente toma aqui essa porção da palavra, cada dia mais a gente edifica a nossa fé, né? E é essa confiança, é a fé que produz milagres. Então hoje a gente vai continuar nosso estudo, 2 Crônicas, já pega aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulos 12 a 15. Consagrar esse momento, querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela oportunidade desse dia, na qual as suas misericórdias se renovam, e o Senhor nos concede a oportunidade de escrever uma nova história, a qual o Senhor nos permite, Senhor, fazer o nosso melhor. Nós te agradecemos aqui imensamente, em nome de cada uma dessas mulheres intencionais, dessas mulheres fortes, dessas mulheres que realmente enfrentam e buscam conquistar tudo que desejam, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, tudo que somos, o que fazemos e o que temos, que seja para glorificar o Teu nome, que seja para bendizer a nossa própria vida, que seja para bendizer a vida do próximo, que seja, Senhor, para alcançar, que sejamos a Tuas servas, Pai, que sejamos Tuas filhas nobres, servindo ao reino, para alcançar mais vida, abençoar mais vidas a cada dia. Nós te agradecemos pela oportunidade da dádiva de vida, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, e dádiva de saúde, porque provém de Ti, Senhor. Nos concede sabedoria e entendimento, Senhor, que essa semente possamos regar ela todos os dias e o Senhor conceda um bom crescimento e o Senhor permita, Senhor, que gere bons frutos. Por tudo nós já te agradecemos e consagramos a Ti em nome do Teu Filho amado. Amém. Então vamos aqui nos alimentar, né? Estar nessa mesa aqui compartilhando essa palavra, esse pão, fortalecer o nosso espírito. E aí sim, a gente seguir aí nossa jornada ao longo do dia para conquistar, né, todos os nossos, por nosso mérito, as nossas conquistas no trabalho, as nossas conquistas na família, nos negócios. Então a gente precisa estar fortalecida em Deus, porque é Ele que provê todas as coisas, né? É Ele que nos fortalece, é Ele que nos estabelece. Então, esse primeiro momento é dedicado a Ele. Nós vimos aqui, né, nos capítulos anteriores, a questão realmente de como a união, a unidade, né, é importante. Então, a gente viu ali que começou, né, Salomão morreu, o filho Roboão tomou ali o seu reinado, tomou posse e por uma decisão insana, né, ali insensata, alguns da tribo concordaram, as 10 se revoltaram e então declararam um novo rei. Então o reino foi dividido, né, por conta de decisões insanas. Então assim, a gente sempre costuma colocar o reino, a nossa família é um rei. E muitas das vezes por a decisão insana de um dos membros ou do pai ou da mãe, essa família se divide, né, vem o divórcio. Então a gente sempre busca assim, meditar nesse estudo, nessa perspectiva espiritual, natural, né? E também conforme o Espírito Santo, porque é Ele que revela o entendimento. Então, muitas das vezes a gente fala muito, né, o espiritual, algo mais
profundo. Muitas vezes nós falamos aqui nesse sentido natural, então que você abra esse entendimento na mente, no coração e busca realmente meditar à luz da palavra do Senhor, se você concorda ou não, mas sempre buscando essa reflexão à luz da palavra do Senhor, é o que a gente sempre busca trazer, mas quando você vai lá e lê e toma a sua conclusão, você confronta e aí você fica, né, livre ao entendimento, à revelação do Espírito Santo. Então é esse conhecimento que nos liberta, né, que nos dá um entendimento, que nos permite realmente esse poder de execução, de praticar esses estudos na nossa própria vida, né? Então isso começa por uma decisão e ela é exclusivamente sua. E aqui no EMI a gente tem muito essa questão da liberdade, né? Não é religião, a gente não prega realmente religião, mas sim qual o ensinamento da palavra de Deus, do manual, né, de vida. Então venha com a sua mente realmente disponível para esse entendimento, para a prática. E aqui no capítulo 2 a gente segue, no capítulo 12 de 2 Crônicas, a invasão de Sisaque a Israel. Então a gente vê, né, que Roboão ele tomou posse ali do reino e por essa decisão ficaram apenas 2 tribos, né, com ele, a de Judá e a de Benjamim. As demais ficaram com Jeroboão. Então fala-se aqui no versículo 1: depois que Roboão consolidou sua posição como rei, ele se fez forte. Então ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Olha aqui como é insano, né? Por mais uma vez Roboão ele se deixou levar, né? Se enalteceu. Então é preciso que a gente busque manter o que a gente conquista, né? Que a gente se mantenha sempre grata a Deus, porque é Ele que nos dá cada conquista, né? Aqui Roboão é filho de Salomão, no caso, e Deus fez essa promessa a Davi, de que seu reino seria eterno, né? Que ele sempre estabeleceria ali um rei diante do trono de Judá. Mas a gente vê que ao longo dessa divisão aqui dos reinos, foram 19 reis da tribo do sul e 19 reis da tribo do norte. Da tribo do norte, 19 foram, digamos que não serviram a Deus conforme a vontade. Alguns serviram em parte. Aqui também no reino do sul, que é a tribo de Judá. Alguns em parte, como Roboão, né? Em parte ele fez algo bom, derrubou ali, buscou realmente, mas ele não foi total, né? Fala aqui que ele abandonou a lei do Senhor. Então, no Reino do Sul, apenas 7 reis agradaram ali, fizeram de total coração, né? Alguns obedeciam só em parte. E Deus sempre quer o nosso todo, né? Imagina que muitas das vezes, eu mesmo, por mim, muitas vezes, sempre Deus comigo, muita confiança. Mas muitas vezes eu não fiz o meu todo, né? Muitas das vezes não era o meu todo para Deus. Então aqui a gente vê esse perigo. Lia, Patrícia, seja bem-vinda. Estamos aqui no devocional de 2 Crônicas. Então aqui a gente vê a insensatez de Roboão, né? Ele, ao invés de manter o seu reinado e ampliar, não. Ele optou por abandonar a Deus. E aí vem a contenta, né? E aqui a gente sabe que um líder, ele nunca vai à miséria sozinho, né? Isso eu falo de líder, aqui a gente está falando desse reinado da tribo de Judá, mas o líder na sua casa. Imagina que uma decisão insana de um pai ou uma mãe, ele prejudica ali os filhos e os liderados, né? Os menores da casa. Então, é sempre bom a gente ter essa percepção, né? Hoje a gente vive num mundo de influência. E da mesma forma, um líder que ele é vitorioso, ele também não vai à celebração sozinho, né? Todos se comemoram, todos desfrutam dessa grande conquista. Então, que a gente tenha isso. Todos nós somos líderes, né? Não importa se seja ali no seu trabalho, mas todos nós temos alguém debaixo da nossa liderança, sejam os filhos, sejam colaboradores, né? Então, a gente está sempre influenciando, né? Ou sendo influenciado. Então, que a gente tome posição e realmente seja líder de si mesmo, né? Porque tudo começa em nós. Dominar as nossas emoções, as nossas vontades, né? Tomar as decisões que realmente servem para o nosso crescimento. Isso é liderar a si mesmo. E exige uma dedicação, exige autoconhecimento, dominar a área da saúde.
Inclusive, hoje, né, estão oficialmente abertas as inscrições para a nossa mentoria no MI, para a área de saúde. Doutora Josi Dantas vai ministrar sábado agora às 6 da manhã, né, aqui no horário de Brasília, e 11 horas no horário da Espanha. Então, que a gente tenha buscar esse conhecimento, pessoas que podem nos instruir para que a gente seja bem-sucedida. Como que eu vou dominar a mim mesmo na área de saúde? É preciso conhecimento? Então, e é preciso quem tem autoridade sobre isso. Então, já fica aqui o nosso convite, né? O link está aqui na bio para entrar em contato, estar lá no movimento e participar, né, desse momento de conhecimento para a gente dominar a si mesmo. Então, o bem mais precioso que a gente tem é a saúde, Deus nos concede. Mas eu preciso de sabedoria para manter e ampliar, né, tudo que Ele me dá, as conquistas que eu consigo por Deus. Imagina que Deus nos concede saúde, mas se eu vou comer qualquer coisa, se eu não tenho direcionamento, se eu como por impulsão, né, por emoção, eu vou prejudicar, né, uma saúde em degradação, indo ali à miséria. E isso vai influenciar meus filhos. A forma como eu como vai ser a forma com que eles vão comer. Então, isso é liderar a si mesmo. Então, quando eu tenho esse domínio, todos também vão se beneficiar. Meu filho, meu esposo, todos vamos ter ali aquele ritmo de alimentação saudável. E isso começa, né, em mim. E o poder de influência da mulher. Imagina que se você se posiciona, se você tem esse autogoverno, então você, seu filho vai refletir suas ações, o esposo vai refletir, porque ele vai ser influenciado por você. Então, por que a gente mentora para mulheres? Porque uma mulher posicionada, uma mulher decidida, que sabe, né, ter esse governo da sua casa, ela tem um poder imenso, né? Então imagina isso, toma isso hoje para a sua vida, essa palavra. Um líder, quando ele fracassa e ele vai à miséria, ele leva muitos juntos. Mas um líder, quando ele se posiciona, quando ele domina, quando ele governa, ele leva também à celebração muitos. Então, já te convido, faz parte aqui desse momento de conhecimento para elevar os teus resultados, né? Para ampliar tudo que Deus já nos concede. Então, aqui Roboão, ele foi insano nesse sentido, né? Ó, ele se fez forte, então ele e todo Israel abandonaram o Senhor. Então, olha como é importante eu estar na presença do Senhor, mas não abandonar. Eu tenho que manter essa presença dele na minha vida, porque tudo vai ser ampliado. Os meus resultados, as minhas ações, tudo vai ser de acordo com o Senhor, né? Então, aqui a gente vê, infelizmente, né, a insensatez aqui de Roboão, e o líder, ele sempre vai ser influenciado. E hoje também nessa questão natural, já trazendo para a nossa atualidade prática, o poder da influência na internet, nas mídias sociais, ele sempre tem uma força muito grande. E hoje a gente vê quantas pessoas são influenciadas a um comportamento destrutivo, né? E aí, quando uma pessoa faz algo assim, e ela tem muitos seguidores, ela tende a influenciar nesse sentido também. Então, que a gente realmente tenha essa busca para sempre se manter na presença do Senhor e ser uma boa influência, né? Ter o domínio próprio, e aí assim a gente poder influenciar sempre positivamente as pessoas à nossa volta, né? Família, colaboradores, né? Enfim, onde a gente estiver, né? Então, vamos seguir aqui no capítulo 13, que fala do reinado de Abias sobre Judá. Porque a gente já viu, né, que o que aconteceu com Roboão, se afastou da presença do Senhor, e no versículo 14 diz: ele fez o que era mal diante do Senhor, e não dispôs o coração para a reverência a Deus. Então, essa foi a queda, né, de Roboão. E Roboão dormiu junto com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias se estabeleceu no reino como seu sucessor. Oi, Gisele, bem-vinda, amada. Já compartilha lá no grupo. E a live, né, vai ficar salva. Já comenta e compartilha aí para mais pessoas. Porque é uma mensagem que realmente faz toda a diferença na nossa vida, né? As instruções são bem atuais. Então aqui a gente vê, né, que Roboão partiu, né, dormiu ali com seus pais. A Bíblia fala dormir, né? Porque de fato a morte nunca é o fim, né? É o começo de uma nova jornada, né, espiritual. Então ela sempre coloca aqui como dormir.
é um descanso, né, do corpo, mas o espírito sempre vive e fica. Então, Abias começa a reinar, o filho de Roboão começa a reinar sobre Judá e Jeroboão ainda continua, né, nesse reino do norte. Então fala que no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias se estabeleceu no reino sobre a tribo da casa de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. E aí fala que Abias recrutou homens de guerra, 400.000, e Jeroboão levou em rebelião contra o seu senhor e se ajuntaram com ele homens ímpios, filhos de iniquidade, que prevaleceram contra, né, Roboão. Então, quando Abias assumiu, já havia essa contenda, né, entre o reino do norte e o reino do sul. Então, olha aqui como é essa divisão. Hoje em dia a gente conhece, né, em próprias famílias, irmão contra irmão. Nós vemos hoje em igrejas, igreja contra igreja, ou seja, aqui Deus quer colocar, todos são filhos de Deus, é o mesmo reino, né, Israel. Todos são do reino de Israel, porém eles resolvem se dividir. E o próprio Deus fala, né, o reino que está dividido por si só se autodestrói, né, já está destruído. E a gente sabe, né, nos livros anteriores a gente viu que vai haver o fim do reino de Judá e o fim do reino do norte, por conta, né, então o reino do norte foi levado à Síria, escravidão, e o reino do sul foi levado pela Babilônia a cativeiro. Então, e Deus tem sempre um plano de libertação, né, como resgatou ali da Babilônia todos os filhos através do reino eterno que ele prometeu estabelecer a Davi, o reino de Judá, da qual surgiu o Messias, né, o nosso único eterno Salvador Jesus. Então, ele é o nosso Salvador eterno, né? Então se estabelece essa libertação através dele, todos têm esse acesso à liberdade. Então quando a gente acessa esse amor, esse entendimento, é onde a gente declara: eu sou amada, eu sou perdoada e eu sou livre, porque até então todos estávamos aqui presos à Babilônia. Mas quando a gente tem esse entendimento, o nosso libertador nos retira de lá, né? Dessa opressão do mundo, de vícios, enfim, vício seja de qual for, né, de qualquer corrente que aprisiona alienações, né, porque a gente vive num mundo que é de constante cadeias, né, de aprisionamentos do inimigo, né, da nossa própria mente, porque também nos aprisiona. Então, através do sangue de Jesus, do poder do Espírito Santo em nós, há essa liberdade. Então, aqui essa família ficou dividida, né, o reino de Israel. E olha o que acontece. E o interessante é que o nome, né, Jeroboão, ele leva nessa guerra aqui com Abias e Jeroboão, eles vão confrontar. Então, Jeroboão, ele tem as 10 tribos unidas com ele. E Abias só tem as 2, a de Judá e a de Benjamim. Então, o reino do sul se torna menor, né, enquanto Jeroboão, ele tem ali um exército maior, um poder de fogo, digamos, maior. Então, quantas vezes nós estamos diante, né, de um gigante. Aqui Abias estava assim diante de um gigante, mas há uma diferença. Abias, ele confiou no Senhor, então essa é a importância, né? E aqui Deus vem, interviu e deu a vitória a Abias. Olha aqui a diferença, né? A diferença entre Deus e os deuses do paganismo. Jeroboão, ele levou a essa batalha o bezerro de ouro. E Abias, ele levou os sacerdotes. Então, assim é a nossa fé, né? Assim é quando nós buscamos a Deus. Não importa o tamanho do gigante. Se eu estou com Deus, a gente se torna maior. Não importa o tamanho do exército, o poder de fogo, a capacidade do inimigo. O que é importante é a presença de Deus. E o próprio nome significa isso, ó. Jeroboão significa contenta, né? Impedir de avançar. Então, a todo custo, ele estava impedindo que a tribo de Judá avançasse, porque a promessa do Senhor, de Deus, a Davi é que o seu reino será eterno. Então, sempre vai se levantar alguém. Imagina que nós, muitas vezes, aqui no nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, vem pessoas que são próximas a gente, pessoas com
congregação, que buscam ali impedir. É irmão contra irmão, né? Que é algo abominável para Deus, né? Irmãos que levantam contentas contra o próprio irmão, que muitas vezes a gente fica, nossa, mas como que a pessoa é da mesma, crer no mesmo Deus e tal, e tá contra mim? Então aqui Deus está mostrando que isso acontece, né? Por isso que a gente tem que pedir discernimento, a sabedoria a Deus para discernir o que é bom e o que é mal. Porque pessoas do mesmo propósito, pessoas alinhadas ali que estão comungando na mesma casa, elas podem ser ali um motivo de contenta para impedir você de avançar. Então Jeroboão significa isso, uma contenta, impedir de avançar. E Abias significa meu pai é Deus. Então, olha aqui o código, né, a revelação poderosa aqui para esse entendimento. Então, Abias coloca toda a sua confiança em Deus. Então, com 2 tribos, ele vai e realmente enfrenta essa batalha com Jeroboão, que tem as 10 tribos. Mas a força dele está em quem? Meu pai é Deus, né? Eu tenho Deus. Então, se tem Deus, a presença dele tem tudo. É suficiente para nós, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da batalha que a gente enfrente, ele pode todas as coisas. Porque assim, não importa, o paganismo ele é muito isso, né? E Deus, ele criou todas as coisas, né? Então, o Criador é sempre maior do que a criação. Então, Deus é maior do que tudo, né? Maior do que toda a sua criação. E aí o paganismo, ele vem e cria os seus próprios deuses. Então, ali por si só já estão derrotados, né? Porque nós somos criação de Deus. Então, tudo que a gente cria, tudo que a gente desenvolve é pequeno diante do nosso Criador, que fez todas as coisas. Então, o paganismo, ele sempre, pode até aparentemente você temer, você achar que é maior, mas nada é maior, nem ninguém é maior do que o Criador. Então, aqui Deus interviu e deu essa vitória a Abias, né? E sendo o menor, prevaleceu porque a confiança dele estava em Deus. Então, todos nós precisamos ter essa confiança, né? Nos cercar da presença do Senhor, aumentar, elevar a nossa confiança. E aí eu te pergunto, qual é o seu gigante hoje? Pode ser na área financeira, pode ser no seu relacionamento, pode ser na área pessoal, profissional. Não importa qual seja esse gigante hoje. Você pode elevar a sua confiança em Deus e Ele te dará a vitória. Porque é pela fé que você vai adquirir esse milagre. O impossível que Deus opera na nossa vida é milagre. E aqui Ele operou, né, na vida aqui do reino de Judá, e Abias se tornou vencedor. E no versículo 16 diz: e os filhos de Israel fugiram de diante dos filhos de Judá. Então aqui é irmão contra irmão. Imagina que dentro da mesma igreja vai haver irmão que vai se levantar. Dentro da família tem irmãos que vão se levantar, enfim. Então aqui é um povo em unidade que um se levanta contra o outro. Então Deus realmente nos dá essa revelação, que a gente tem esse entendimento, né? E Abias lhe causou, versículo 17, uma grande derrota, pois os homens de Israel caíram 500.000 jovens varões. Versículo 18, assim foram derrotados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá cresceram em poder porque disseram, nossa confiança está em Yahweh, Deus de nosso país. Olha aqui como é poderoso. Então que Deus cresça na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Tudo que a gente for fazer, a nossa confiança é nele, porque é ele que nos capacita. Não por nós mesmos a gente consegue perdoar, a gente consegue ser bom, mas é porque ele nos reveste da sua graça. E a graça é favor imerecido. Então, que a gente tenha esse entendimento hoje, que não importa o tamanho do gigante. Olha aqui, Abias, ele tinha somente as 2 tribos, então ele tinha um exército certamente bem menor do que os 10 que Jeroboão. Mas qual era a intenção de Jeroboão? Vir para criar contenta, para impedir o avançar da tribo de Judá. Então, quantas pessoas, muitas vezes até maiores, vêm com uma crítica para impedir de você avançar, né? Israel, né? A nossa Jerusalém, a nossa cidade. Então, que a gente não importa o tamanho desse gigante, não importa o tamanho dessa crítica, não importa o tamanho desse obstáculo. Se você confia em Deus, persista, mantenha a constância, porque é possível avançar. E você vai avançar, né? Não é a quantidade,
né? O poder, seja o poder aquisitivo, seja, né, aqui de pessoas pelo exército, de posses, não importa. Se você tiver a presença de Deus, você tem tudo, tudo, né? Deus vai direcionar pessoas, Deus vai direcionar recursos, Deus vai enviar capacitação, Deus vai te dar tudo, 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 porque Ele é suficiente para a causa que eu quero vencer. E todas nós estamos diante constante de uma batalha, então vista ali, né, a sua armadura real, posicione e vamos à luta, porque só há vitória se houver luta. E quem luta com Deus jamais será derrotado. Então essa é a palavra que a gente tem que ter plantada, sabe? E regada em nosso coração, para que ela frutifique. Então a gente segue aqui para o capítulo 14, né? Que fala que Abias dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi e sucedeu no reino seu filho Asa. Então Asa, ele, né, seguiu aqui cumprindo o que seu pai Abias, né, ensinou. Versículo 11 diz, ó, e Asa orou na presença de Deus, dizendo, Tu és nosso Senhor, o socorro de nosso povo. Quando entregastes ao grande exército nas mãos de uns poucos, então todos os habitantes do mundo saberão que é bom confiar em Ti. Socorre-nos, ó Deus, nosso Senhor. Socorre-nos, pois em Teu nome viemos contra estes grandes exércitos. Senhor nosso, Deus nosso, não retardes Teu poder para conosco. Então, aqui a gente vê que o filho Asa seguiu, né, a confiança que o pai Abias tem em Deus. Então, olha a influência dessa liderança, né? Uma liderança boa. E influenciou o filho também a seguir nesse mesmo propósito. Então, que a gente, como os pais, tenha esse posicionamento, que a gente tenha essa confiança plena em Deus. E aqui a gente está falando de um governo, né? Então, a Asa passou a liderar o reino do sul. E Jeroboão ainda assim continuava lá no reino do norte. Então, aqui a gente também medita lá no que diz o Salmo 33. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu por herança para si. O Senhor observa desde o céu e contempla a todos os homens. Ele vê desde seu trono a todos os que moram na terra. Então é um versículo, né, conhecido. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E esse ano estamos no ano eleitoral, a gente já falou aqui, a gente não defende partido, não defende candidato A ou B, mas que a sua, né, intenção seja de orar a Deus e pedir essa revelação, um direcionamento para que você tome um bom posicionamento, né? Que o Senhor nos direcione para que a gente possa ter uma boa escolha, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente sabe que já tem aí candidatos que já se levantaram de, né, confrontar aí ou impor uma determinada religião ou intervir, né, nesse meio. Então, que a gente tenha esse discernimento, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E desde que o mundo é mundo, nós estamos debaixo de uma liderança. E a própria palavra diz que toda liderança ela é instituída por Deus. Então, a obra de Deus, é que a gente tem falado muito, a obra de Deus ela é muito grande e ela é feita por todos, por mim, por você, pai, mãe, filhos, grandes líderes políticos, religiosos, né? Então, são grandes influências na nossa vida. Então, inclusive hoje, muito das igrejas, pessoas que não vão à igreja ou que têm assim um estigma por conta de líderes ter caído ou terem se pervertido. Mas assim, todos nós somos falhos, né? A gente não está fazendo a obra, não é por pessoas, porque pessoas falham, pessoas erram, mas sim por Deus, né? Então, que a gente realmente esteja atento à mensagem, não ao mensageiro, né? O que ele fez ou deixou de fazer, porque todos nós somos falhos, né? Perfeito. Como até o próprio Jesus, que se fez 100% homem, ele declarou, bom, só Deus. Então, até Deus, na sua própria ali, essência humana, ele disse, não me chame bom, porque bom só Deus, em espírito, né? Que ele é 100% espírito. E nós temos a nossa essência boa, porque nós somos espírito, né? Quando estava lá no Jardim do Éden, eram total pessoas boas, mas a partir da mordida, né, daquele pecado, a partir de tomar posse do pecado, a gente tem a dualidade. Nós somos bons porque é a parte de Deus em nós, mas nós temos a outra parte, que é o espinho que Paulo fala, que é o espinho da carne, né? Então nós somos, há em nós a dualidade, né? E assim como há no mundo em tudo, há quente e o frio, né? Dia e noite.
e nós, bons e ruins. Então, que a gente tenha esse poder de decisão de ativar cada vez mais o nosso lado bom. Quanto mais perto de Deus, mais eu alcanço a graça do Senhor, mais eu elevo o meu lado bom e mortifico a carne, que é o lado perverso em nós. Então, a obra é feita por todos nós, né? Do menor ao maior, a obra é muito grande, é infinitamente grande. Então, todos juntos a gente consegue fazer ela. E aqui é bem claro isso, né? Então, o Asa decide seguir o seu reino obedecendo ao Senhor. E aqui é o reino, né? Esse reino está dividido. E o Brasil já foi uma monarquia, né? A gente conhece na história. Hoje a gente vive essa democracia, essa divisão muito grande de reino, que a gente vê ali que tem infinitas, né, situações de partido. Então, antigamente não, era monarquia. O pai falecia, o filho tomava de posse, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aí assim vem. Então, o Brasil já foi essa monarquia, né? Brasil Império. Então, assim, a gente sabe que quando o reino está único, se esse governo confia no Senhor, se ele obedece, todos vivem bem, né? Mas a questão hoje é que é realmente essa questão do império, né? Que é o bem só para si e o povo que fique aí como cada um por si. Então, isso não é bom e também não é a vontade de Deus. Ele fala, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu por herança para si. Então, quem é responsável por essa liderança? Os governantes. Quem é responsável pela liderança da sua casa? O pai e a mãe. Então, entende que em todo lugar a gente tem que se posicionar como líder e colocar Deus à frente. Essa é a chave. Essa é a chave preciosa. Então, tem um filme que fala assim, Desafiando Gigantes, que eu quero sugerir, se vocês puderem também assistir, que ele é de 2016, Desafiando Gigantes. Então, Deus, ele está em tudo, né? E aqui, nesse filme, Desafiando Gigantes, ele vai colocar Deus no esporte. Então, Deus a gente não exclui de nada, né? Eu sempre gosto muito de usar a hashtag Deus em tudo. Por quê? Ele está em tudo. No esporte, na saúde, na educação, na vida política, na vida social, sabe, na vida familiar. Não tem como tirar. Ele criou todas as coisas na natureza. E Deus, ele fala conosco através de pessoas, através da natureza. Ele usa quem ele quer e o que ele quer para que a mensagem chegue até você, para ser resgatado, né? Ele é um amor perseguidor. Ele vai nos prosseguir de todas as formas para que a gente esteja na presença dele. E aqui, esse treinador do esporte, ele vai colocar, né, Deus, ele passa essa confiança para o seu time, e então eles conseguem vencer todos os campeonatos, e aí chega um ponto que eles estão diante do maior adversário, o melhor bambambam daquele país, né? E eles conseguem vencer. Então, aquele menor, desacreditado, né? Ele vai porque confia no Senhor, então ele consegue vencer. Então, é um bom filme para você assistir com os filhos, né, em família, Desafiando Gigantes, porque realmente ele tem essa mensagem preciosa de que quando se coloca Deus, é sempre possível, né, esse milagre, essa vitória, mesmo diante da impossibilidade. Interessante a gente ter esse entendimento. E assim, Asa, né, se coloca ali diante, consagrando ao Senhor, né, pedindo que para o povo realmente sempre consagrar tudo ao Senhor, porque é Ele que nos socorre, Ele que nos dá a vitória. E aí seguimos para o capítulo 15, onde fala de Asa e Azarias, né, que é o outro rei. E aí um espírito da presença do Senhor pousou sobre Azarias, filho de Azon, e saiu adiante de Asa para lhe dizer. Então Azarias tomou essa profecia e seguiu a Asa, né? E ele lhe disse, versículo 2, escutai-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco eternamente para sempre. Se o buscardes, será encontrado por vós, porém se o deixardes, ele vos deixará. Então, assim é essa aliança, né? E Asa sempre reforça e restabelece sua aliança com Deus. E assim é como a gente faz a cada manhã. Senhor, renova minha aliança contigo, seja presente na minha vida, porque é diária, é uma renovação constante, né? A gente não deixar Ele, porque Ele também não nos deixará. Então, Deus está sempre ali disponível, né? Até no tabernáculo a gente vê que as portas, a tenda, né, ela não tem fechadura, porque Deus está sempre aberto, sempre nos esperando. Mas e nós? Estamos realmente indo à presença, buscando a presença dEle?
Então a porta realmente da tenda, ela não tem essa fechadura, porque ela está sempre aberta, sempre disponível. E no versículo 8 diz: E quando Asa escutou as palavras de Azarias, filho do profeta Azom, fortaleceu-se e tirou as imagens de todo o território de Judá e de Benjamim, e das cidades que capturaram na terra de Efraim. Então reparou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico. Então aqui, olha a importância da gente retirar o que não convém. Então, qual é a idolatria hoje que está em seu coração? É dinheiro? É vaidade? É vícios? Compulsões? Então, é hora de tirar, né? Porque ele fala: o Senhor está convosco eternamente, para sempre. Para sempre. Se o buscardes, será encontrado por vós. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, a pior coisa que um ser humano pode ter é ficar sem a presença de Deus, é não ter a presença de Deus, de fato, né? Então, isso já é a derrota por si só. E quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente ora, mais perto de Deus a gente está. E ele fala, né? E essas promessas são abundantes. Ele concede uma vida abundante, abundância de saúde, abundância de prosperidade, de governo, né? De posição de governo, porque essa capacidade, ela vem de Deus. Então aqui ele tomou essa decisão, escutou o profeta e disse: hoje você está escutando essa palavra, hoje, né? Pega aí sua Bíblia, capítulo 15, medita nela e anota, se possível, o que precisa retirar. Seja um vício, seja uma compulsão, seja a ansiedade, seja uma depressão, né? Porque quando eu estou ansiosa, eu estou idolatrando o meu futuro, eu estou preocupada com o amanhã. E se eu tenho uma depressão, eu estou apegada a uma culpa, algo que eu fiz do passado. E isso não convém. Deus quer que você desapegue de tudo isso e tenha a presença dele, porque o fogo santo, divino, do Espírito Santo, ele chega, ele queima. E tudo isso vira cinza e você está livre, perdoada, porque você é amada, para fazer uma nova história. Hoje é um novo dia. Então, retira tudo que não convém e vamos escrever uma nova história na presença do Senhor. Então aqui realmente isso é precioso, esse entendimento. E é Deus que nos dá a segurança, né? Em meio às turbulências da vida, em meio ao desafio. Imagina que Deus é o comandante da nossa vida, né? Ele que direciona, ele tem o controle de tudo, até porque ele é o criador, né, de toda a criação. E a gente sabe que o criador é sempre maior do que toda a criação. Então ele pode todas as coisas, sim. Planta aí essa sementinha de fé e rega ela todo dia. Vou contar uma história, uma analogia, porque a gente consegue acessar mais fácil quando a gente tem essas histórias, né? Então, imagina que uma criança estava ali na fila do aeroporto, né? Para fazer essa viagem, ele estava ali sozinho e a aeromoça, ela pega e direciona ele, né? Ele foi o primeiro para entrar e procurar ali o seu assento. Então ela dá aquele direcionamento, aquele comando e todos ficam observando, né? Essa criança está só nesse avião e ela entra, toma ali o seu assento e começa a fazer ali as pinturas, tudo de boa. E o avião decola e ela super tranquila, uma criança de ali aproximadamente 8 anos, bem tranquilo. E aí durante o voo houve uma turbulência, né? Uma tempestade, então esse avião, né, na turbulência, e uma senhora do lado se preocupou com ele, então ela chegou para ele. Disse: filho, você não está com medo? E ele disse: não, meu pai é o piloto. Então, olha a confiança, né? Quando se tem a confiança, sabe quem está nos direcionando, a gente vai executar tudo com total segurança, né? Então, olha só a confiança. Quando a gente sabe quem é o piloto, quem está no comando, a gente tem aquela paz, da qual excede o entendimento, né? Então, ele sabe que o pai dele, ele tem total confiança de que o pai dele, ele está guardando a vida dele, está direcionando aquele avião. Então, assim é na nossa vida. Deus é o nosso comandante. E em meio à turbulência, é Ele que nos dá a segurança. E ouvindo essa passagem, essa história, eu me recordo, porque eu dizia assim: nossa, eu não vou. Eu sempre fui muito radical, aventureira. E aí, quando eu tive filho, eu disse: nossa, eu acho que eu não vou mais andar de montanha-russa. De fato, eu não andei mais. Mas, assim, diante do desafio, quando eu disse: eu quero fazer um voo livre, né? Porque eu sempre gosto, assim, muito, tenho vários sonhos voando entre cachoeiras, então eu sou muito aventureira e naturalista, assim, nesse sentido. E aí me veio a oportunidade de fazer o voo livre, e eu disse: eu vou. E aí meu filho com 3 aninhos, e eu disse: eu vou,
Porque total confiança em Deus, né? Eu orei ali a Deus e disse, Senhor, me revela se realmente eu posso ir. Né? Então, Deus está em tudo, a gente não pode tirar Ele de nada. Das pequenas às grandes decisões, a gente tem que consagrar a Deus. Então, eu reservei antes de fazer a viagem, né? E preparei pedindo a confirmação de Deus que eu poderia ir fazer esse voo livre. E aí veio, né, a confirmação, eu digo, eu vou, porque a minha total confiança em Deus, mesmo tendo filho pequeno, mesmo... Então, Deus me confirmou, pode ir tranquilo. E foi a melhor experiência, sabe? Porque de voar em avião, de voar... É totalmente diferente do que você tá naquele voo livre, que você olha assim para baixo e você tem aquela visão como se fosse de um pássaro mesmo, né? Eu me senti total nessa liberdade. Por quê? Confiança em Deus, né? Porque não por mim mesmo, mas eu pedi essa confirmação ao meu pai, então eu fui total, minha vida ali disposta total na mão dele. Foi uma experiência única, indescritível, de você ver aquele verde, de você ter uma visão ampliada mesmo, sabe? Então é assim que Deus nos vê, Ele tem controle de tudo, dessa visão ampla, né? E fala que Ele tem o controle, Ele vê do seu trono todos aqui na terra. Então, da menor decisão à maior, peça confirmação a Deus, tenha essa segurança total em Deus. E então aqui a gente termina, né, o nosso estudo de hoje, essa porção diária, que você transborde para mais vidas, o que foi mais relevante, comenta aqui o que realmente foi mais eficiente, o que você conseguiu acessar. E então, Asa, né, seguiu aqui o seu reinado, e ele segue, no versículo 13 ele diz, para que todo aquele que, no versículo 13, então você faz toda essa meditação, né, para que todo o que crer no Senhor e todo aquele que ora para o Senhor, ele vai ouvir, ele vai dar o direcionamento. E aí fala que ele tinha uma avó que era idólatra, né, e ele retirou tudo isso, quebrou ali as imagens dela. Então ele fez uma limpa total nessas crenças, nessas idolatrias, né, tanto dele como de quem estava ali, que era influência sobre a vida dele. Então que a gente tenha esse entendimento de ir convertendo as pessoas à nossa volta e com muito amor e respeito, claro. Porque eu imagino aqui que muitas de nós têm aquela vozinha que idolatra a imagem, que ora para aquela imagem, ou seja, que são pessoas igualmente como nós. Então a gente não deve, a gente tem honra e respeito pelos seus feitos, claro, como o de Maria, de apóstolo Paulo, mas nunca colocar eles acima do nosso Senhor Deus, né? Porque o apóstolo Paulo mesmo nunca quis ser reverenciado. Ele disse que é para dar a glória a Deus. Então todos esses santos são homens que são erguidos por homens. Então realmente que a gente dê a reverência ao Senhor, ao nosso Deus, né? Que Ele é o criador de tudo isso. Então Ele é o maior mesmo. Então, encerra aqui no versículo 18, e ele diz, e trouxe as coisas consagradas de seu pai e suas próprias coisas consagradas à casa de Deus, prata, ouro e um tecido. E o que é o nosso consagrar hoje? Coisas consagradas que a gente traz ao Senhor hoje. O nosso coração, a nossa mentalidade. São todo filme que a gente possa ver, todo livro, que a gente possa ver, tirando o que serve e o que não serve, separando o que é de Deus, separando o que convém. Porque em todo lugar a gente viu aqui que há, mesmo em um reino, tem quem vai te ajudar a avançar, mas tem quem vem impedir do seu avanço. A gente vê que o nome de Jeroboão é isso, é aquele que vai impedir de você avançar. Então, em todo momento a gente tem que estar consagrando ao Senhor, porque é Ele que vai dar o discernimento do bem e do mal. É Ele que vai te dar a sabedoria, o poder de execução. Então, que hoje a nossa confiança, a nossa fé, né? O que significa fé? Confiança em Deus. Então, que a nossa fé hoje seja edificada, fortalecida, e que sempre colocaremos Ele em nossa presença, permitir a presença do Senhor na nossa vida. Um excelente, abençoado dia, minhas amadas. Concluímos aqui nosso estudo e já estão convidadas a participar da mentoria de saúde, né, no sábado. E é isso. O link aqui está na bio. E vamos seguir o nosso dia sempre na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela mensagem, te agradecemos pelo teu amor, pela tua presença em nossa vida, por nos dar as respostas a qual pedimos e precisamos, Senhor, para avançarmos cada dia mais em tua direção, em tua presença, que o Senhor faça cada vez mais presente, cada vez maior em nossa vida, porque nós cremos, Senhor, em milagres. Mesmo na nossa incapacidade, o que nós não podemos fazer, o Senhor pode.
O Senhor pode. Então, nossa confiança está total em Ti. Estamos total debaixo da Tua dependência. Cuida de cada uma de nós, das irmãs aqui presentes, das que realmente possam ouvir, estão ouvindo essa mensagem. Que essa semente seja enraizada no coração, porque o Senhor já preparou. E que cada dia nós possamos ter o poder de execução, que possamos regar essa semente para que ela frutifique poderosamente. E a gente tome a ação. E podemos assim conquistar. E ser um bom líder, ser um exemplo de boa mãe, um exemplo que realmente influencia a vida dos nossos colaboradores, que faz com que todos avancem e possamos viver em unidade e em plena harmonia conforme é o Teu desejo, Pai. Por tudo nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Excelente dia, amados. Gratidão pela vida de vocês, por estarem aqui.